Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo de controle moderno. Eu sou o professor Alexandre Gonçalves, sou engenheiro eletricista de formação, especialista em docência, me preparei para dar aula para vocês e espero que vocês consigam absorver o máximo possível dessa matéria tão interessante que é controle moderno. Ah, professor, já me falaram que é uma matéria difícil, matemática você tem que gostar, mas fiquem tranquilos que a primeira aula o professor excluiu os números, excluiu as parábolas, excluiu tudo que for possível para a gente primeiro entender a matéria, tá bom? Então vamos lá, a gente vai compreender esse conceito, vamos trazer algumas conclusões, vamos trazer algumas observações, principalmente comparações, que vão nos ajudar a entender de forma bem simples, bem tranquila, bem inicial mesmo, controle moderno, ok? Vamos juntos, qualquer dúvida mandem para o professor e a gente pode aí começar a evoluir esse novo módulo de controle moderno. Essa é a nossa primeira aula. Vamos lá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós vamos estar estudando sistemas dinâmicos. O que isso significa? Nós não estamos falando de coisas que estão paradas, coisas que não têm reação, coisas que não mudam, coisas que são estáticas. Não. Nós estamos falando de sistemas dinâmicos. Eles são dinâmicos ou porque eles se movimentam, ou porque eles mudam de padrão, ou porque os valores e as constantes também podem sofrer algum tipo de variação, dependendo do que está sendo analisado, né? Então, nós estamos falando de um sistema que não está parado. Se ele não está parado, não só na questão física, mas também nos seus valores, ou seja lá qual for a sua percepção, como é que nós conseguimos controlar esse sistema? Como é que nós podemos não só controlar, mas só que ainda um pouco mais do que isso, como é que nós conseguimos prever o que vai acontecer com esse sistema que não está parado, que não está inerte, né? Então, o controle é o que usamos para manter sistemas funcionando como queremos, ou dependendo da necessidade. Então, é a forma que nós conseguimos controlar, é a forma que nós conseguimos colocar esse sistema numa situação que seja interessante para nós, seja por uma questão de usabilidade, seja por uma questão de controle de forma geral, né? Então, vamos trazer alguns exemplos. Aqui não sei se fica muito claro, mas nós estamos vendo um equilibrista, né? Olha que interessante, o equilibrista ele está lá em cima de uma corda bamba, então uma corda fica bem esticadinha e um ser humano acha que é uma boa ideia subir lá e tentar ficar equilibrado lá em cima, né? Bom, o nosso corpo ele tem uma tendência a tentar se equilibrar, a gente faz isso desde que nasceu, não é verdade? Desde que a gente é bebezinho, a gente tem que equilibrar pelo menos a nossa cabeça para ficar ali retinha, né? Aqui é uma situação extrema, onde um corpo humano, sei lá, de uns 80 quilos, uns 100 quilos, está em cima de uma corda que balança. E a cada milésimo de segundo, essa pessoa ela tem que procurar se equilibrar. Ou seja, a cada momento, ele tem que controlar o seu equilíbrio para conseguir se manter em cima da corda. Então, nesse caso, o sistema do nosso corpo de equilíbrio é o nosso controle de um sistema dinâmico. Qual o sistema? Se manter equilibrado em cima da corda. Então, nós, por intermédio do nosso sistema nervoso e várias questões biológicas, nós conseguimos, ou no caso, não nós, né, mas esse cara, esse equilibrista, malabarista, esse cara consegue ficar equilibrado em cima de uma corda bamba, porque o nosso corpo, e ele treinou o corpo para que existisse um sistema de controle, para que toda vez que o corpo dele fosse um pouquinho para a esquerda, ele jogasse para a direita, e toda vez que jogasse para a direita, fosse para a esquerda. E assim ele conseguisse se manter em cima dessa corda bamba, ok? Então, qual é o sistema? O sistema é a corda bamba e o cidadão tentando se equilibrar. Onde está ali o controle? O controle está no nosso sistema ali dentro da cabeça do cidadão que desenvolveu uma fórmula para conseguir se manter ali dentro, ali em cima da corda, né? Olha esse outro exemplo que interessante. Tem uma menininha fazendo embaixadinha, né? Então ela vai lá e dá um toque na bola, a bola sobe. Ela já consegue imaginar aonde essa bola vai cair quando ela descer. Aí ela já coloca o pé e dá mais um totó. Nossa, aí nesse segundo totó a bola foi muito para a esquerda. Então ela sabe que ela tem que virar para a esquerda e dar um totó puxando a bola para a direita, para que ela possa de novo estar no controle da situação, para que a situação esteja controlada, para que ela possa
continuar fazendo embaixadinhas. Então, o controle é o que nós usamos para manter um sistema funcionando como nós queremos. Nesse caso da menina que está fazendo embaixadinha, qual é o sistema? É o corpo ali chutando a bola para a bola ficar indo para cima e para baixo. E o sistema de controle é o mesmo que o equilibrista utilizou, o sistema nervoso bem treinado para poder colocar a situação em ordem ali, né? Então, seja para fazer embaixadinha ou para fazer um chute para o gol, né? O nosso corpo, a gente treina ele, nesse caso, que o nosso sistema é o nosso corpo, é uma situação orgânica, né? Bem simples para a gente poder entender. A gente treina ele para que as coisas aconteçam dentro do esperado. Então, você está lá no treinamento, você fez 100 embaixadinhas, depois você fez mais 100, depois você fez mais 100, chega uma hora que o ajuste fino lá do seu sistema está tão bom que você já não erra mais, a bola já não espirra para o lado de qualquer jeito. Você treinou, você conseguiu aperfeiçoar o seu sistema para desenvolver aí uma embaixadinha legal, bem equilibrada, bem controlada. Olha esse outro exemplo. Isso aqui, para quem não conhece, é uma representação de um giroscópio. O giroscópio ele é utilizado em diversas aplicações. E para alguns sistemas, ele está lá também para manter o equilíbrio. Ele está lá também para dar orientação. Então, o giroscópio, assim como o nosso corpo, ele tem diversas equações matemáticas por detrás do sistema dele, que faz com que ele consiga manter um corpo em equilíbrio, ou que ele consiga manter um corpo em direção correta, sem que ele se perca de uma rota pré-determinada. Olha um outro exemplo muito legal. O pássaro quando está voando. O pássaro, quando ele está voando, o ar que está em volta dele não está parado. Ele tem que enfrentar diversas correntezas, diversas correntes de ar que ele não está esperando. Então ele está lá fazendo voo, de repente vem uma corrente de ar de baixo para cima, que joga ele para cima. Então ele tem que ajustar todo o corpo, as asas, a sua posição, para poder manter o seu voo na direção em que ele estava tentando antes. Aí, de repente, o vento, o ar ali em volta dele fica muito quente. E a gente sabe que o ar quente sobe. Então, a tendência é que o pássaro suba junto. Ora, se o ar ficou muito frio, a tendência é que ele tenha que usar mais energia para bater as asas e se manter no ar, porque agora já não tem mais ar subindo, e sim ar descendo. Então, assim como nesse exemplo, quem seria o sistema? O sistema é essa união entre o voo do pássaro e o ar que está em volta dele, as correntezas, né? As correntes de ar, né? E quem está controlando? O instinto do animal. Assim como a nossa mente controla uma embaixadinha, controla uma caminhada sobre a corda, o instinto do animal diz para ele se ele tem que virar um pouco para a esquerda para se manter no local, um pouco para a direita para se manter no local. É o instinto dele que vai fazer isso. E aqui nós temos um outro exemplo voador aí, né? Que é o nosso bonitinho, coisa linda, o morceguinho, né? E aqui a questão não é a corrente de vento que o professor traz, mas é um sistema onde ele consegue entender onde ele está, por aquela geolocalização, aquele sistema de ultrassom, né? Então ele joga um sistema, ele joga umas ondas sonoras, essas ondas saem dele, batem na estrutura que está na frente dele e volta. E aí ele consegue dizer, caramba, tem uma parede na minha frente, então eu vou subir. Ó, preciso descer, preciso para a esquerda, preciso para a direita. Então ele consegue controlar o voo dele. Em qual sistema? No sistema que está envolvido o morcego e um objeto que está na frente dele que ele precisa desviar. Então ele faz isso e ele consegue desviar. Então existe um sistema e o controle é esse efeito de ultrassom, aí, esse efeito de som supersônico que ele usa, que vai, sai dele e volta, e ele consegue controlar. Esse é o controle. É esse feedback que tem entre o envio de ondas e a recepção de ondas, né? E esse é um exemplo que nós falamos a respeito do dia a dia, de coisas até biológicas, né, como foi a maioria dos exemplos, mas está presente em tudo. Vamos pensar num forno elétrico. Se você está com fome, esquece o franguinho que está ali dentro e as batatinhas. Vamos pensar no forno elétrico. Você vai lá e define uma temperatura para o forno. Por exemplo, eu quero que esse forno fique a 250 graus Celsius. E você vai lá e deixa no botão. E aí você vai e liga o forno, certo? Ele vai ligar uma série de resistências ali que vai começar a esquentar. Vai começar a esquentar, vai começar a esquentar, vai começar a esquentar. A hora que ele atinge 250 graus Celsius, o forno desliga. Porque senão ele vai passar disso. O forno desliga. A hora que o sensor indica que ele está descendo, primeiro o sensor indica que chegou em 250. Aí o forno desliga.
Quando está chegando ali 248, 247, 246, o forno liga de novo. Aí ele chega em 50. E aí o forno desliga de novo. E assim ele consegue se manter muito próximo de 250 graus. Então, qual é o sistema? O sistema é um aquecimento de resistência, um aquecimento de forno elétrico. E o controle? O controle está na associação do sensor com uma atuação de desligar e ligar o forno. Então, é exatamente isso que acontece. Quando chega a 250, o forno desarma a resistência. Quando começa a cair de 250, rearma a resistência e ele esquenta. Então, ele sempre fica ali muito pertinho de 250 graus. Não é perfeitamente, não é a todo momento 250 graus, mas na maioria do tempo vai estar ali em 250 graus por esse sistema a gente pode até já falar do feedback, né? Mas é um sistema que consegue entender se ele está na posição que ele deveria estar. Se a gente escolheu ali 250 graus, ele vai chegar em 250 e desligar. Quando chega ali próximo de 245, 46, ele liga. E aí desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e ele fica sempre ali numa ondinha bem próxima desse limiar de 250 graus. Um outro exemplo que funciona da mesmíssima forma é o ar-condicionado. O ar-condicionado funciona como? Você vai lá e coloca uma temperatura. Aqui está dizendo menos 22, pelo amor de Deus, né? Não é menos 22, não, é 22. Mas vamos dizer que você colocou 22 graus, 22 graus no ar-condicionado. Então você está numa sala a 30 graus. Ele começa a trabalhar e o ar vai começando a ficar mais geladinho ali na sala. Então tá 30, vai para 29, 28, até chegar a 22. Quando chega em 22, os sensores falam, olha, chegamos em 22. Não é mais necessário trabalhar tão forte. Então abaixa um pouco a potência, agora vamos só manter em 22. E assim vai. Ele abaixa a potência e mantém em 22. Se acontecer alguma coisa, alguém abriu uma porta ou apareceram mais pessoas naquele ambiente e fez com que o ar esquentasse, e chega lá de novo em 23, 24, o sistema, o sensor diz, olha, subiu a temperatura, força total, vamos a todo pano, liguem as máquinas, e aí vai de novo esfriar até chegar em 22. Quando chega em 22, ele fala, parou, já chegamos onde precisamos, agora vamos só manter. Então, qual é o sistema? O sistema é um sistema de refrigeração ou resfriamento do ar ali do ambiente. E qual é o controle? O controle é um sistema que envolve ali um sensor e que vai desligar, ligar ou diminuir a potência desse aparelho de ar-condicionado. Então, você tem um sistema dinâmico, um sistema que sempre está mudando por causa de um monte de variáveis, pode ser a temperatura subindo do dia, uma porta que abriu, uma janela que abriu, chegou mais gente na sala e nós somos uma fonte de calor, então a sala ficou mais quente. Está mudando, a temperatura está mudando. E tem que haver um sistema de controle que vai ver essas mudanças e vai fazer de tudo para adequar o sistema àquela necessidade. Qual é a necessidade? Ficar em 22 graus. Qual é o sistema? É essa sala que precisa ser resfriada. E qual é o controle? É o controle interno que existe no ar-condicionado, que usa os sensores para dizer se a temperatura subiu ou se a temperatura desceu. Bom, nós falamos primeiro dos sistemas biológicos e agora nós falamos de algumas questões mais sofisticadas. O professor está quase perdendo a voz aqui, estou vendo que eu vou falar muito, né? É o que eu ganho de querer mastigar a matéria para vocês, tá vendo? E tirar um pouco da matemática. Mas vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos. O primeiro é um drone. Deixa eu voltar aqui. O primeiro é um drone, certo? Um drone, por mais que hoje você consiga comprar até num valor acessível, se você comprar drone a partir de R$60, um drone bem pequenininho, né? Pelo menos foi os preços que eu vi. Isso não quer dizer que o sistema dele é simples. O sistema de funcionamento de um drone é bem complexo mesmo. Então, assim como o pássaro, aquele exemplo do pássaro que a gente deu, ó, esse exemplo aqui do pássaro, que está suscetível a muitas correntes de ar, o drone também está. Ele está lá fazendo o seu voo, não sei qual é a melhor, não vou dizer voando, né, mas alçando o seu voo eletrônico ali, e ele pode encontrar uma corrente de ar quente, uma corrente de ar fria, uma corrente de ar noroeste, sei lá, alguma coisa muito forte que tire ele daquela posição. Porque é um sistema dinâmico. Só que existe um sistema de controle matemático extremamente complexo dentro do sistema do drone que diz para ele, olha, você foi um pouco para a esquerda, volta para a direita. Olha, bateu um ar que você deu uma rodada. Use aí o seu sistema baseado em giroscópio para você poder voltar. Use o seu GPS para você voltar para a sua posição.
olha, a gente está caindo, o ar está muito frio, tem que aumentar a potência dos motores elétricos para você girar um pouco mais rápido e o drone poder subir um pouco mais. Olha, as imagens que estão saindo desse drone estão muito tremidas, então vamos melhorar o ajuste fino da estabilização da câmera para que as imagens não fiquem tremidas, porque as imagens não podem estar tremidas. O objetivo do drone ali é fazer imagem. Se a imagem está tremida, não adianta nada do drone, né? Então você tem diversos controles para manter esse sistema funcionando. Você tem diversos controles de velocidade, de localização, de posicionamento, de voo, de câmera, de aquecimento. Tem um monte de conexão com a internet, de Wi-Fi, de Bluetooth, de transmissão de imagem. Tem mais dezenas de controles funcionando ao mesmo tempo para que esse sistema dinâmico funcione da melhor forma, para que esse sistema dinâmico consiga atender a nossa necessidade, que no caso do drone é fazer um voo bonitinho, é não ficar trepidando tanto para a imagem ficar boa, é ser estável, é ter o máximo de economia de bateria, enfim, um monte de coisa que são os controladores que vão fazer. Por isso é importante. E aqui do lado nós temos um carro inteligente, um carro autônomo, né? Então a gente pode ver já que ele tem esses símbolos aqui de Wi-Fi, mostrando que ele tem uma conexão aqui com o farol, né? E aqui na estrada também tem alguma coisa de conexão e tal, né? Então o carro autônomo hoje ele já é uma realidade. Não é em todo lugar, claro, né? Mas ele já funciona a título de testes em várias cidades, principalmente aquelas norte-americanas, algumas cidades europeias, alguns lugares ali, talvez falando na Ásia, né? Você tem já a presença de carros autônomos. E assim, pessoal, se um drone tem diversos sistemas, tem diversos controles, um carro autônomo, então, pela madrugada. Porque o drone, ele tem um monte de controle para manter ele funcionando, mas ainda tem um ser humano ali que está dizendo para ele, vai para frente, para trás, volta, dá uma giradinha e tal. Tem um ser humano mexendo. O carro autônomo é 100% autônomo. Então tem que ter controle para tudo, tudo. A partir do momento que ele está se mexendo, que tem aceleração, ou até antes disso acontecer, você já tem que ter um controle das câmeras para ver se não tem ninguém atrás, ninguém na frente, ninguém do lado, ninguém embaixo do carro, se o carro não está numa situação de lamaceiro, enfim, um monte de coisa antes do carro começar a andar. Então pensa com o professor, antes desse carro começar a andar, já tem um monte de processo acontecendo para poder controlar essas variáveis. Aí você começa uma aceleração. Poxa vida, você tem que ter um GPS funcionando, o GPS tem que estar conectado com o carro tem que estar mantendo um controle constante para ver se não tem ninguém na frente dele, para não ocasionar nenhum acidente. Ele tem que controlar as curvas para ver se ele não está subindo na guia, se ele não vai bater. Ele tem que controlar a velocidade, ele tem que controlar a temperatura também do carro, porque tem um passageiro lá dentro. Então, se um drone é altamente específico, um carro autônomo, então, é 20 vezes mais, 30 vezes mais, 100 vezes mais, até por causa do fator de risco humano, né? A gente sabe que tudo que traz aí uma possibilidade de risco à vida, até a integridade física de um ser humano, a gente aumenta a segurança que tem ali, né? Se vocês não sabiam disso, fica a informação. Por exemplo, você foi lá e fez um cálculo dizendo que um cabo de aço de 30 milímetros seria suficiente para segurar o elevador. Foi o cálculo que você fez. Um cabo de aço de 30 milímetros vai aguentar o elevador por 20 anos sem problema nenhum. Como esse elevador vai estar levando humanos, não interessa que o seu cálculo falou que um cabo só dá certo, você vai colocar 4, que é para garantir que realmente não vai ter nenhum problema acontecendo ali. E o carro autônomo é da mesma forma. Você tem que ter 1 milhão de controles para evitar que esse sistema dinâmico se torne um risco ali para a população, um risco para o passageiro, um risco para o pedestre, né? Então é altamente necessário que exista uma série de controles a fim de que esse sistema tenha um ajuste fino e proteja quem está lá dentro, proteja quem está na rua, proteja os cientistas envolvidos, enfim, proteja todo mundo. E cada um dos sistemas é importante. Inclusive, em outros módulos, a gente falou a respeito aí do carro inteligente e o tanto o carro autônomo, né? E o tanto de sistema que faz parte dele. A gente pegou como exemplo um monte de sistema que existe no carro normal hoje. Se a gente pensar no carro normal, ele já é totalmente eletrônico, já tem que fazer um monte de coisa. Imagina se não tem o motorista. Isso triplica, quadriplica, né? E é exatamente o controle moderno, é exatamente esses sistemas que controlam as variáveis que vão fazer esse sistema funcionar
da melhor forma possível. Imagine que você está em um carro passando por um buraco. Sem amortecedor, ele quicaria por muito tempo. Então, veja, vamos primeiro entender como é que funciona o sistema de amortecimento de um carro, tá bom? Toda vez que você for estudar controle moderno, você vai cair nesse exemplo aqui, porque ele é muito bom, ele é muito autoexplicativo, né? Então, você tem na suspensão do carro uma mola, certo? Agora, imagina assim, ó. Imagina que você tem as 4 rodas, uma mola e o carro em cima. Esse carro ia andar assim, né? Você ia estar andando com o carro ia andar pulando, ia andar quicando, ia andar totalmente enlouquecido, totalmente pulando por aí. Parecendo aqueles carrinhos da corrida maluca, né? Que você aperta o botão, ele faz boing e sai pulando, né? Então, só a mola não resolve a questão da suspensão. Você tem que ter a mola trabalhando em conjunto com um amortecedor. E é o amortecedor que faz com que essas quicadas que acontecem com o carro, por exemplo, depois de passar numa lombada ou depois de passar num buraco, é o amortecedor que está ali para poder trazer a estabilidade de novo para o sistema, para que o carro não fique pulando enlouquecidamente porque são só molas. Não, o amortecedor faz com que o carro volte para sua posição original, fazendo com que o sistema seja amortecido. A gente vai trazer alguns conceitos um pouco mais para frente sobre sistema amortecido, sistema não amortecido, semi-amortecido, mas agora é interessante entender que o amortecedor amortece o sistema. Então pensa, se o carro está pulando, ele está aqui assim, ó, porque só tem mola, boing, 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 só tem mola, mola, mola. O amortecedor faz isso aqui, ó, e faz com que o carro estabilize. Então, se o carro está lá, boing, 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 o amortecedor está presente, ele faz isso aqui, ó, boing, 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 e estabiliza e volta para a posição normal. Isso é um sistema amortecido e logo a gente vai conseguir ver alguns gráficos a respeito disso. Com o amortecedor, ele volta ao equilíbrio suavemente. Esse é um exemplo clássico de um sistema que se ajusta para não oscilar indefinidamente. O amortecedor gera controle. Então, olha que interessante, pessoal. Se não houvesse o amortecedor e fosse só a mola, o carro ia ficar desgovernado, como eu acabei de falar. Acredito que vocês ouviram, né? Ele ficaria pulando de um lado para o outro. O amortecedor, ele faz isso aqui, ó. O carro está descontrolado, certo? Está pulando para cima e para baixo, para cima e para baixo. O amortecedor faz isso aqui, ó. Ele faz o sistema voltar a equilíbrio. Então, o sistema estável volta ao equilíbrio quando perturbado, como um carro que se ajusta após um buraco. Um sistema instável pode sair de controle, como uma torre de blocos que desmorona, que é o que acontece quando quebra o amortecedor do carro. É uma falha bem difícil de ver, quebrar o amortecedor, o carro fica sem amortecedor, mas realmente pode acontecer. Se ele fica sem amortecedor, o carro começa a pular, 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 e aí você tem que parar o carro, porque senão vai embora a bandeja, vai embora todo o resto da suspensão, acaba quebrando tudo, o sistema de freio, roda, vai tudo para a Congigina, né? Então, esse que nós chamamos de sistema estável, é um sistema que volta ao equilíbrio quando perturbado. Nesse caso, nós também usamos uma terminologia que é sistema amortecido. Sistema amortecido é o que está descontrolado, mas volta ao seu estado estável devido ao controle. Então, esse sistema, que é um sistema de mola e amortecedor, ele tem como controle o próprio amortecedor. É ele que faz esse sistema ficar controlado, é ele que faz esse sistema voltar a uma situação de estabilidade. Se não fosse o amortecedor, ele iria ficar totalmente instável e o carro não seria possível de ser utilizado, com certeza, né? Bom, voltamos ao nosso exemplo para falar rapidamente sobre o que é feedback. Feedback é quando um sistema ajusta suas ações com base no que ele percebe. Então imagina assim, pessoal. Imagina que nós pudéssemos ouvir o que o controlador, o que o microcontrolador aqui, ou o microprocessador desse forno elétrico, ele tem para dizer para a gente, tá bom? Vamos dizer que seja assim o sistema, só para todo mundo entender, né? Vamos dizer que a gente consiga entender o que está se passando pela cabeça do forno, né? A gente foi lá e colocou 250 graus Celsius, ligar. Aí, o que, que o forno faz? Opa, pessoal, ó, 250 graus, vamos ligar as máquinas aí, vamos para cima, vamos esquentar. Aí começa a esquentar. 100 graus, 150, 200, 230, 240, 250. Chegou em 250, o forninho fala, pessoal, o sensor aqui, ó, me deu um feedback. Ele me deu um feedback de que nós já atingimos 250 graus. Então, desligar. Aí ele desliga o forno
e fica só observando. O mesmo sensor que disse que chegou em 250, ele vai ficar lá em atividade. 250 ele começa, você desligou o forno, ele começa a cair a temperatura. 249, 248, 247. E aí o forno recebe esse feedback. Pessoal, recebi outro feedback. A temperatura está caindo, estamos em 247. Vamos ligar de novo. Aí ele liga de novo, de 247 vai para 248, 249, 250. Pessoal, recebi outro feedback, alcançamos 250. Aê, vamos desligar. Pum, desliga. Então o forno fica nessa. 250, 247, 250, 247, 250, 247. Nossa, professor, mas isso não é um ajuste fino, né? Não, não é um ajuste fino. Por quê? Quanto mais fino o ajuste, mais caro é o sistema. Nesse caso aqui, pouco importa se você está assando um frango aí, ou está fazendo um biscoito, tanto faz, se é 250 ou se é 247. Então, esse sistema funciona muito bem para o forninho. O forninho funciona muito bem. Então, o ajuste não precisa ser finíssimo, mas mesmo assim ele tem que ser controlado. É necessário que ele seja controlado para manter a temperatura o mais próximo de 250 possível, em um sistema dinâmico que é bem rústico e tal, mas que funciona muito bem para a realidade dele. Com o ar-condicionado, é exatamente a mesma situação, só que o ajuste é um pouco mais fino, porque a gente não aguentaria ficar num ambiente que é 22 graus, 25 graus, 22 graus, 20 graus, 17 graus, 25 graus. Para nós, essa diferença de temperatura é relevante. Então, no ar-condicionado, esse ajuste, esse controle, ele é mais fino, e o feedback tem grande participação nisso, né? Então vamos pensar lá nos divertidamente do ar-condicionado. A mesma coisa que a gente pensou no forno, né? Você liga o ar-condicionado em 22 graus. Pessoal, ó, tá ligado em 22, pessoal, vamos esfriar essa sala. E aí começa a resfriar o ar. Começa a resfriar o ar. Então, ó, 30 graus, 29, 27, blá, 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 chegou em 22. Aí chega o feedback do sensor. O sensor de temperatura fala, pessoal, chegamos em 22. E aí os divertidamente falam, olha, vamos diminuir a potência de trabalho, que agora a gente só vai manter em 22. Então vamos diminuir a potência, vamos economizar a energia do patrão, então vamos diminuir a potência. E aí o sistema vai diminuir a potência só para ficar em 22, 22, 22, coisa que o forninho não consegue fazer, o forninho desliga. O ar-condicionado ele consegue diminuir a potência e manter em 22. E aí o que acontece? Algum abençoado abre a porta, abre a janela e sai e esquece. Aí a temperatura começa a subir, 23, 24, 25, 26. Aí o sensor de temperatura, lá o termostato, manda outro feedback. Eu falo, pessoal, a temperatura está subindo aqui, meu, vocês têm que trabalhar mais. Aí, o que o controlador faz? Aumenta a potência para o máximo de novo, até a gente chegar no 22. E taca ali pau. Aumenta a potência até chegar no 22. Chegou no 22, feedback de novo. Pessoal, já chegamos em 22. E aí é possível diminuir de novo a potência. Então, o que é o feedback? O feedback é essa retroalimentação de informação. É a máquina, é o sistema, é o controle se autoalimentando com a informação do que está acontecendo naquele momento. Por que é importante o feedback? Porque é um sistema dinâmico. Se é dinâmico, as coisas estão mudando ali a toda hora, elas não param de mudar. Por causa disso, é necessário que você tenha sensores para entender qual é a realidade daquele momento. No forno é esfriamos. No ar-condicionado é esquentou, para ele poder voltar a trabalhar. Então é necessário ter esse feedback. Do mesmo jeito que uma empresa pode ter um feedback de um cliente. O cliente fala: olha, tudo bem? Quero dar um feedback para vocês, tá? Não gostei do produto, o produto não é legal, não é bom. A empresa recebeu uma informação. O que ela vai fazer com essa informação é problema dela, mas se ela quiser ser esperta, ela vai usar essa informação para melhorar o produto dela. Assim é com o sistema dinâmico do forno e também com o sistema dinâmico do ar-condicionado. Ele é controlado e o feedback é parte importante para que esse controle aconteça da melhor forma possível. Que tipo de tecnologia precisa de controle e também de feedback? Forninho precisa, já falamos. Ar-condicionado precisa, já falamos. Carro autônomo, meu Deus, precisa muito. Precisa de feedback para tudo, a todo momento. 1 milhão de feedback acontecendo ao mesmo tempo, né? O drone precisa muito também, então ele chegou num ponto, o drone ele chegou a um ponto de avanço tecnológico que ele tem tanto feedback que ele se tornou viável. Antes ele não era viável, porque ele tremia muito, ele não tinha tanta, vamos dizer assim, ele não era autossustentável do ponto de vista da bateria dele, ou seja, gastava muito, sempre tinha que trabalhar no máximo, né?
o controle de estabilidade da câmera era ruim, a imagem vinha toda tremida, ele não conseguia ficar muito longe, porque a informação da antena era fraca. Então teve que ter muito melhoramento tecnológico e muito melhoramento que envolve o feedback para o nosso amigo drone. Olha aqui, ó. Aqui a gente começa a ver a importância do controle moderno. A gente não está falando só de facilidades que a tecnologia traz para a gente. Nós estamos falando de impacto na vida do ser humano. E o sistema dinâmico controlado de uma prótese também vai precisar ser finíssimo, vai precisar ser muito importante, vai precisar ser muito bom. Por isso, nós temos um sistema de controle que vai ali avaliar a pressão que a prótese está apertando alguma coisa, vai entender se ela está ou não rotacionando da forma correta. Enfim, tem diversos sistemas dinâmicos ali que envolvem uma prótese que também precisam ser controlados. GPS também, o GPS sem sombra de dúvidas, né? Imagina que você traçou uma rota, você está lá na sua casa e você traçou uma rota no seu Waze, no seu Google Maps lá, você traçou uma rota e está dizendo que é 15 minutos para você chegar no seu destino. São 15 minutos para você chegar no seu destino. Aí, quando você sai de casa, acontece uma batida no meio do percurso. Se não existisse um controle desse sistema que é dinâmico, porque mudou, não mudou, não teve uma batida? Antes não tinha batida, passou a ter batida, então as coisas mudaram, ele é dinâmico. Se não houvesse controle, o GPS ia mandar você para esse caminho mesmo. Você ia ficar lá parado no trânsito por causa de uma batida. Imagina se é uma marginal Tietê, ou seja lá qual for a via mais próxima da sua casa, que tem muito trânsito, né? Imagina que situação. Mas não é um sistema dinâmico controlado, existe controle. Por causa disso, ele muda a rota. Ele fala, entra aqui à direita, vamos fazer a fuga das galinhas, por outro caminho, vamos fazer a fuga, vamos evitar a batida. Então, houve um controle. Existe um controle que diz, olha, você está a mais de 60 km por hora, vai tomar multa, tem um radar ali na frente. Então, por favor, diminua. É um controle. E tudo isso é possível dentro do sistema de GPS, porque nós colocamos o controle necessário para que a utilização desse sistema passasse a ser viável. Avião, meu Deus do céu. O avião é difícil até explicar o tanto de controle que tem. O avião tem controle até do campo eletromagnético gerado pelo sistema elétrico embarcado. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo a todo momento, porque o fator de risco humano é muito grande. Ora, quando o avião cai, infelizmente, a tragédia é grande, é de 200 a 400, 500 que vai de arrasta para cima. Então sempre é uma tragédia muito grande. Por causa disso, o negócio é tão severo que o controle do sistema dinâmico de um avião é feito parte eletrônico e parte humano. Tanto é que existe a função, existe a profissão de controlador de voo, não é isso? Aquele cara que fica na torre lá usando um fonezinho de ouvido falando Delta 1, arremeta para 24 graus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que vai explicando para o avião para onde que ele tem que ir, qual é o horário que ele vai poder aterrissar no aeroporto, qual é a altitude que ele vai ter que voar, porque tem um monte de avião no mesmo espaço aéreo. Então, realmente existe uma necessidade de controle muito grande para que o avião consiga fazer o seu voo de forma segura. E por último, aí estou relacionando também o foguete, né? O foguete, a exploração espacial, meu Deus. Só para vocês terem noção do tanto de controle que é necessário, o primeiro controlador, o primeiro microcontrolador que foi embarcado, o primeiro sistema embarcado que foi colocado em alguma invenção, ele foi desenvolvido, ele foi criado para a missão Apollo 11. Ele foi criado para isso. Então, esse é o tanto da importância do controle, por exemplo, na exploração espacial. E é uma via de mão dupla, porque a exploração espacial ela também gera muito desenvolvimento de tecnologia, né? Gera muito desenvolvimento de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que se usa muito controle para que aconteça uma viagem espacial, ela também devolve muita tecnologia que foi desenvolvida nesses momentos em que as coisas estavam sendo preparadas, né? Então, realmente é uma via de mão dupla. Então, a projeção é que quanto mais controle, mais conexão e mais renovação, nós consigamos alcançar uma realidade em que nós vivemos aquele futuro desenhado por filmes, né, como essa imagem que o professor colocou aqui, né? Isso tudo é fruto de controle e conexão, principalmente. Renovação, a gente fala bastante da questão de renovação de matriz energética, renovação tecnológica para descobrir novas possibilidades de utilização, etc, etc, né?
mas nós estamos falando principalmente de controle e de conexão. Por exemplo, um carro, quanto mais moderno for, mais conexão vai ter. Ah, com internet? Não. Estou falando de conexão de carro para o farol, de carro para a estrada, para poder evitar acidente, para poder melhorar a viagem, para poder fazer tudo o que é necessário para você ter a melhor utilização possível de um automóvel. E assim é para tudo. Um prédio conectado vai ser um prédio melhor. Veja, hoje em dia se popularizou um tipo de elevador bem diferentão, né? Não é aquele elevador que você aperta um botão, ele chega, você entra e aperta o andar que você quer. Não. Do lado de fora, você vai lá numa telinha e fala, olha, eu vou no 18º andar. E aí ele fala para você, bom, se você vai no 18º andar, já tem uma moça ali que está indo no 17º. E ela está esperando o elevador A. Então vá lá no elevador A, porque a gente já está subindo. Então eu vou levar aquela moça e vou levar você também. Isso é uma conexão que existe entre os elevadores, entre a necessidade do usuário para entender qual é a melhor forma de utilizar ali as funções do elevador. Então é controle, é conexão e em alguns pontos a gente também vai ter essa questão da renovação. Muito bem. Professor, você falou que não ia dar matemática. Olha aí o teorema de Pitágoras. Não tem problema. Isso aqui eu sei que vocês vão conseguir entender e eu vou ser o mais didático possível. Pessoal, o teorema de Pitágoras, eu sei que vocês entendem isso aqui. Eu só quero dar uma revisada para vocês, né, terem em mente o que o professor vai falar. O teorema de Pitágoras fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aqui nós temos um cateto, cateto A, e aqui temos o cateto B e hipotenusa C. Então, o quadrado de A, que é um cateto, mais o quadrado do B, que é outro cateto, é igual ao quadrado do C. Se eu falar para vocês que aqui, ó, aqui é 1, então é 1 ao quadrado igual a 1, e aqui é 2, 2 ao quadrado igual a 4, nós sabemos o que vai ter ali no final, não sabemos? Sabemos ou não sabemos? A gente vai fazer 1 mais 4, jogar essa raiz para cá, fazer raiz de 5 e a gente sabe o que é C. Então, veja, esse triângulo aqui, ele não existe no mundo real. Só que se ele existisse, ou melhor, se eu quisesse fabricá-lo, se eu quisesse que ele existisse, eu já conseguiria prever o comportamento desse triângulo, o comportamento da hipotenusa, baseado em uma fórmula matemática. Então, as fórmulas matemáticas, elas trazem previsibilidade do funcionamento de um sistema. Ela consegue, não é bem, né, futuro e passado, não é bem isso que o professor colocou aqui, mas você consegue prever o que vai acontecer lá na frente, matematicamente falando. Não é isso? Olha, eu tenho aqui nesse triângulo aqui, eu tenho um cateto que o A é 1 e o B é 2. Será que tem alguma chance de eu descobrir quanto que vai ser a hipotenusa? Sim, Pitágoras trouxe essa informação. Então a gente consegue prever a necessidade futura baseado num cálculo matemático. Em sistemas de controle moderno, as equações matemáticas conseguem prever o comportamento de um sistema, como a suspensão de um carro que passa por um buraco. Então, quando os caras, os engenheiros lá da Audi, da Fiat, da Abarate, sei lá eu, quando os engenheiros desses caras, eles estão desenvolvendo a mola que vai na suspensão de um carro, ele não coloca qualquer mola. A gente, eu achei essa mola bonita. Ah, essa mola aqui o fornecedor está fazendo mais barato. Não. A mola é daquela grossura, é daquele formato, é daquele diâmetro. Ela sofreu um tratamento térmico específico, porque os modelos matemáticos disseram que aquela mola tem que ser assim. Não é o contrário. Não é que eles colocaram uma mola pequena, depois uma mola grande e falaram: olha, com a mola pequena era melhor, então vamos colocar a mola pequena. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Eles fizeram cálculos matemáticos e esses cálculos falaram: a mola tem que ser assim, assim, assado. O amortecedor tem que ser assim, assim, assado. Porque o carro pesa tanto, porque a estrada que ele vai rodar é assim, porque o pneu é desse tamanho, porque o disco de freio é desse tamanho. Então, existem cálculos matemáticos que previram qual era a necessidade da mola. Isso é controle moderno. É você usar a matemática para definir qual é a mola certa, qual é o amortecedor certo para aquele sistema, a fim de que ele funcione da melhor forma possível. Olha que interessante esse exemplo aqui, pessoal. Se jogarmos uma bola para cima, sabemos que ela vai cair, correto? Alguém duvida que se jogar uma bola para cima, a gente sabe que ela vai cair? Entretanto,
Sabemos onde ela vai cair após quicar em um terreno irregular, onde tinha uma pedra, um buraco, sofrer o efeito do vento e estando um pouco mais cheia que o normal? Será que a gente consegue prever aonde é que essa bola vai cair? A gente sabe que ela vai cair, mas será que a gente consegue prever onde ela vai cair? É a mesma coisa na suspensão. Já percebeu que quando um carro passa em um buraco, ele balança, mas depois estabiliza? Isso acontece porque ele tem molas e amortecedores que controlam o movimento. Se tivesse, se só tivesse molas, o carro ficaria quicando sem parar. Se só tivesse amortecedores, ele ficaria muito rígido e desconfortável. Então não é que o pessoal foi lá e colocou uma mola, colocou um amortecedor X lá e ficou fazendo o teste. Não. Eles usaram modelos matemáticos, eles usaram fórmulas baseadas na vida real para saber qual é a mola certa. Por exemplo, você tem que saber o peso do carro? Sim, você tem que saber o peso do carro. Você tem que saber o amortecedor? Sim, você tem que saber o amortecedor. Você tem que saber em qual temperatura esse sistema vai trabalhar, para saber qual é o metal que você vai escolher para sua mola. Você tem que saber qual é a temperatura daquela região, daquele país. Por exemplo, uma mola que foi dimensionada para o Brasil não vai ser a melhor mola possível para a Islândia, que é super frio e aqui super quente. Vai ter mais dilatação, é metal. Tudo isso é pensado nessa matéria maravilhosa chamada controle moderno. Nós controlamos sistemas dinâmicos utilizando previsões matemáticas, usando modelos matemáticos. Isso é maravilhoso. A matemática nos diz exatamente o tamanho ideal das molas e amortecedores para garantir o conforto no carro. No controle moderno, usamos equações para garantir que sistemas se comportem da melhor forma possível. Olha que interessante, ó. Aqui a gente tem um exemplo de uma mola sem amortecimento. Tá vendo o gráfico aqui resultante? Ele só vai ficando mais maluco, ele só vai ficando mais descontrolado ainda. O amortecedor faria o quê? O amortecedor faria esse gráfico maluco ficar estabilizado, amortecido. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma primeira aula light para que todo mundo entenda qual é a necessidade dessa matéria, o que é que a gente vai ver nessa matéria, a fim de que, por intermédio do controle moderno, nós consigamos domar os sistemas dinâmicos presentes na nossa realidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.